Você já percebeu como seu filho sabe o que fazer, mas na hora ele não consegue fazer? Ele entende, ele já ouviu, ele até repete, mas ele se distrai, interrompe, explode, esquece, começa e não termina. Então vem a dúvida: será que é desobediência ou é dificuldade real? E aqui está a chave que muda tudo. O TDAH não é falta de caráter, ele é dificuldade de autorregulação. Segundo o DSM-5-TR, há um padrão de desatenção ou impulsividade que afeta o funcionamento real do cérebro da criança. E eu não falo só de teoria, tá? Eu falo do que eu vejo todos os dias com os meus clientes e do que eu vivo dentro da minha própria casa. Agora, alinhe isso com a Bíblia. Deus nos deu espírito de poder, de amor, domínio próprio. Isso está lá em 2 Timóteo 1,7. E a Bíblia também diz que o domínio próprio, ele é fruto do espírito. Está lá em Gálatas 5. Mas aqui que está a pergunta que muda tudo. O que que é um fruto? Fruto não é imediato. Fruto não aparece porque você exigiu. Fruto não cresce na pressão. Fruto é resultado de um processo. Ele cresce com o tempo, repetição, cultivo, ambiente certo. Você não planta hoje e colhe amanhã. Agora pense no seu filho. Domínio próprio não é algo que você simplesmente cobra dele. É algo que você cultiva diariamente. Então, quando ele interrompe, explode ou não consegue esperar, não é só que ele não quer. Muitas vezes ele ainda está em processo. E essa é a virada de chave, tá? Você tem que parar de pensar, ele não quer obedecer. E começar a pensar, ele está sendo treinado e eu faço parte desse processo. Vou te dar alguns exemplos práticos na vida real. Situação 1. Ele não para fazer a tarefa. Ao invés de falar, senta e faz tudo agora, você fala, olhos em mim. Vamos fazer só 5 minutos. E você coloca o timer. Terminou? Agora você tem uma pausa de 2 minutos. Ou seja, você treinou foco. Você não exigiu perfeição. Situação número 2. Ele toma o brinquedo do irmão ou da irmã. Ao invés de falar, pare com isso, você fala, para, olha pra mim. Como que você pede o brinquedo? E aí você ensina. Posso brincar? Posso ter? Ele tenta. E aí você fala muito bem, você tentou certo. Ou seja, você treinou o impulso e você também deu uma habilidade social pra ele. Situação número 3. Ele não arruma o quarto. Ao invés de falar, arruma tudo agora. Você fala, primeiro guarda os carrinhos, depois guarda os livros. Ou seja, você tirou aquele overload do cérebro. Né? Situação número 4. Ele tá agitado demais. Ao invés de falar, para, quieto, você fala, vamos pular 10 vezes juntos. E aí você pula com ele. E depois senta e fala, vamos tentar de novo. Porque o movimento, ele regula o cérebro antes da exigência, sabe? E a situação número 5. Ele explode emocionalmente. Ao invés de falar, pare de chorar, você fala, eu sei que é difícil, respira comigo. E você ensina ele a respirar 4, 4, 6. Inspira 4 segundos, segura 4 segundos e exala por 6 segundos. E aí você fala pra ele, agora tenta falar. Você ensinou autocontrole, você não só exigiu. E essa é a verdade mais profunda, tá? Porque o TDAH, ele explica a dificuldade. Explica mesmo. Mas Deus, ele continua chamando pra formação e domínio próprio. E o domínio próprio não aparece sozinho. Ele é cultivado. E Deus é quem produz o fruto. Mas você, eu, cultivo o ambiente. E aqui tá algo que você precisa guardar no seu coração. Você não está falando com uma parede, você está semeando em terra fértil, terra que vai dar fruto. Mesmo quando parece que não está funcionando, mesmo quando você tem que repetir 10, 20, 30, 40, 50 vezes, está entrando, está sendo formado, está criando raízes. É que nós não vemos as raízes, né? E a pergunta é, você está cobrando fruto ou você está cultivando com paciência aquilo que ainda está crescendo? A sua ação hoje é escolha uma situação de dificuldade do seu filho. Interromper, não focar, impulsividade e faça assim, fale pouco. Ensine, claro, pratique junto. Elogie o esforço e repita. Hoje, amanhã, depois. Porque assim, é simples, é consistente, é intencional que o cérebro muda, que o caráter é formado e que o fruto aparece no tempo certo.